Bem-vindos a mais um Full HD Convida, ao espaço dedicado a você que queira contar um pouco da sua história, sobre o seu negócio, produto, serviço, não importa, o lugar está aqui, reservado para você que quer soltar a sua voz para que seus seguidores te conheçam um pouco mais. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber um cliente já do estúdio que já produz o seu próprio podcast, só que hoje, ao invés de ser o entrevistador, ele vai ser entrevistado por nós. É isso mesmo. Tem aqui o Dr. Guilherme, que é cirurgião plástico, e hoje ele vai contar um pouco sobre a carreira dele e também quais são os procedimentos mais realizados hoje no consultório dele. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer agora te entrevistar. Como que você está nessa posição aí de ser entrevistado? Bom, primeiro que o prazer é todo meu, agradeço o convite por essa entrevista. E, bom, eu estou bem à vontade aqui. Vamos ver o que vai vir pela Você já frente. está acostumado da Já, entrevista, né, doutor? Já participou de vários programas, né? Inclusive, recentemente você participou de um da afiliada Globo, né? Da TV Vanguarda. já. Não, a gente nunca fica totalmente à vontade, né? Porque É, sempre as câmeras dão um pouquinho de uma nervoso, intimidada, né? dão uma intimidada, mas tudo tranquilo, vamos lá. Doutor, primeiramente eu quero que você conte o porquê você escolheu a medicina. Eu sei que você tem na família médicos, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente sempre pensa, deve ter a influência de alguém da família. Uhum, Tem? tem. Então vamos lá. Bom, meu nome é Guilherme Lapim, eu tenho 48 anos agora. E desde quando eu estava no colégio, na época do colegial, eu tinha já a pretensão de fazer medicina, por influência da minha mãe, que é uma grande médica, ginecologista, e aí, por influência dela, eu queria fazer medicina, né? E aí, nessa época, a gente sabe que 17 anos mal sabe o que vai fazer e nem entende direito como é que funcionam as É uma profissões, né? época bem perdida, nebulosa, né? Nebulosa. Eu também tinha essa dúvida. Mas tem aquelas visões meio folclóricas do que é cada profissão, né? Então, mas eu queria fazer medicina. Eu tinha Desde conhecimento garoto. suficiente desde garoto. Meu pai é engenheiro Uhum. e eu tinha também uma visão do que era ser engenheiro, mas eu queria fazer medicina. É. E aí, vamos lá, a gente prestou vestibular, eu entrei na Unicamp e durante a faculdade eu meio que amadureci a ideia de fazer cirurgia. Uhum. Então, assim, quando a gente faz medicina, né, e a gente vai para uma especialidade, algumas especialidades elas precisam passar por uma residência básica, né, Uhum. que é clínica, cirurgia, ginecologia é uma residência básica, Uhum. enfim, entre outras aí, né? E aí eu queria fazer cirurgia, eu não sabia ainda qual especialidade cirúrgica eu ia fazer, mas cirurgia eu queria. Uhum. Então, quando eu terminei a faculdade, daí eu já tinha aquela ideia de fazer cirurgia, e aí, não sei se eu estou me adiantando demais, Não. mas eu tinha a ideia de é, fazer urologia. Urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Aham. Minha mãe certamente me influenciou e me tentou em fazer ginecologia, que seria ir Eu por uma outra imagino. via, Eu imagino. mas eu acabei achando que modernamente as mulheres procurariam outras mulheres para a ginecologia. Eu sei que talvez essa seja uma visão um pouco fechada, mas que mulher dá uma preferência para outra mulher. Faz muito sentido, mas você sabe que eu prefiro o ginecologista homem. Então tem gente que prefere, é É, verdade, né? Mas assim, só o fato de haver uma preferência é. já te fecha um Já te pouco o fecha o público, né? mercado, é. Então, assim, só o fato de umas preferirem mulher, outras preferirem homem, já me faz pensar se realmente vale a pena algo assim, né? Então, e aí eu falei, não, eu quero fazer urologia, porque a urologia, ela tem algumas áreas de sobreposição com a ginecologia, né? Além de ser uma especialidade muito legal, né? Então, é, eu tinha na cabeça, e é muito interessante, né? A gente acha que a pessoa, quando faz medicina, tem uma visão completa de todas as especialidades, e não é assim. Não é assim. Medicina é uma coisa, as especialidades são outro É outro universo, é mundo, outro né? mundo. O estudante de medicina, ele tem pouquíssima noção do que é cada especialidade. Caramba. É muito doido isso. E E são quantos anos até chegar na especialização? 6 anos de medicina. 6 São anos. 6 anos de medicina.
E aí, imagina, você chega, você completa esses 6 anos de medicina para ser um médico generalista, né? Tá. Então você não é especializado em nada. Aham. Aquela coisa de falar assim, ah, mas então você é o quê? Você faz clínica? Você pode até fazer clínica, mas É. existe uma residência médica que chama clínica. Aham. Então, assim, você termina a faculdade de medicina, você é médico. Ponto. Ponto. Médico, Tem o CRM ali. seja lá o que isso signifique, né? Tá. E aí, é, enfim, aí voltando, eu fiquei tentado entre fazer ginecologia, Ginecologia. mas achei que não seria o caminho mais legal, e eu acabei fazendo cirurgia, pensando na possibilidade de fazer urologia depois. Doutor, a escolher, antes de você escolher a sua especialidade, que é cirurgião plástico, eu acho que eu tenho uma pergunta antes. Hum. Você não acha que fazer medicina tem mais relação com dom do que a escolha? E essa pergunta faz todo sentido. Eu acho que tem as duas coisas aí. Quem faz medicina e não tem um dom, uma propensão, que não gosta de fato, desiste. Medicina é uma atividade que exige muito da pessoa, não só de estudos, não só de tempo, mas de estresse, de convívio com o sofrimento, de convívio com a doença, né? Então, quem realmente não tem esse dom, como você chamou, acaba desistindo no Acaba meio do desistindo. caminho porque não aguenta a pressão, não aguenta o ritmo de trabalho, não aguenta as exigências. Uhum. É, então, de fato, eu acho que tem um dom, sim, tem uma coisa do sacerdócio, né, Uhum. que se perdeu muito ao longo do tempo, Pois né? é, por isso que eu estou dizendo isso. É, a coisa financeira, aquela ideia de, ah, Eu não, eu vou vou, ser eu vou, rico, eu vou né? fazer porque eu vou ser rico, olha, é a coisa mais furada, ainda mais hoje em dia, Pois é. né? Claro que dá para você ir bem na profissão, como em muitas outras profissões dá para ir Uhum. bem também, né? Uhum. Mas se o foco é esse, você não vai dar conta. Eu imagino. Não, e não é só isso, né? Eu acho que a pessoa que vai fazer medicina, se ela não entrar numa faculdade pública, já tem um outro obstáculo, porque é cara a faculdade privada. Depois tem a medicina, você é integral. Então, como que você paga se você não tem a condição de pagar? E olha quantos obstáculos. Por isso que eu falo, é um dom. Não só da profissão, mas de tudo que engloba a medicina, porque são muitos anos. Você falou 6 anos só de medicina, depois mais 3, 4 anos de especialização, e aquilo que você vai abrir ali 10 anos da sua vida, mão da sua vida para estudar. Então É, você tem que querer muito. é, é. E tem que ter um apoio familiar muito grande também, né? Exato, Porque, como exato. você disse, tem uma dedicação integral por muitos anos, né? Como você faz, às vezes, para pagar uma faculdade particular, né? Uhum. Então, nesse quesito, realmente é complicado mesmo, né? Agora vamos falar como que você chegou na cirurgia plástica. Uhum. Que a sua mãe deve ter ficado triste que você não foi Nada! para Não ginecologia. ficou não, não ficou não. Na verdade, quando eu decidi fazer cirurgia, ela falou, ah, tudo bem, né? Então vai fazer cirurgia. A gente estava com a ideia, então, retomando da urologia, né? Aham. Só que, então, como é que funciona a residência de cirurgia geral? A cirurgia geral, nós rodiziamos entre todas as especialidades cirúrgicas. Aham. Então, você fica um tempo na cirurgia cardíaca, um tempo na cirurgia plástica, um tempo na cirurgia vascular, um tempo, enfim, na gastrocirurgia, e aí você vai se familiarizando com as atividades e com as cirurgias de várias especialidades, né? Uhum. São 2 anos de cirurgia geral. Então você rodizia várias vezes entre todas as especialidades, Uhum. até porque entre uma vez ou outra você sobe um nível, você vira o R2, né? Então você Aham. começa com R1, vira para o R2. Então você vai fazendo procedimentos, você vai fazendo desde as cirurgias mais simples, o cuidado com o paciente, Uhum. até cirurgias um pouquinho maiores, enfim. E aí você vai se familiarizando. E aí
Aconteceu de eu passar pela urologia, né, pelo estágio de urologia. Achei muito bacana, é uma especialidade que tem múltiplas atividades, tem uma parte clínica muito interessante, uma parte cirúrgica muito bacana. E logo depois eu passei pela cirurgia plástica. E quando passei na cirurgia plástica, eu meio que tomei um susto, que eu falei assim, nossa, que Que mundo é especialidade esse? legal, Que mundo é esse? que especialidade legal essa daqui, tipo, tem muito... Sabe quando você se identifica? Aham. Nesse, nesse momento eu tive uma identificação mesmo, muito maior do que fazer medicina, muito maior do que escolher cirurgia, foi quando eu escolhi cirurgia plástica. Posso falar, doutor? E você tem cara de cirurgião Ah, plástico. Gente, é verdade. Comenta aqui se ele não tem cara de cirurgião plástico. Você ah, tem. Eu não para. consigo te. Por exemplo, os outros doutores que sentaram aqui, a ginecologista falou: eu queria fazer dermatologia. Meu, ela tem cara de Ah, eu dermatologista. acho que você vai pegando um pouco, então. Não, se você falasse para mim, eu queria fazer dermatologia, você não tem cara de dermatologista. Ah, Eu não sei que por bom, quê. Não, não que é? bom, desculpa. A direção que está aqui não tem cara de cirurgião? Eu acho, Bruna, não tem? Total cara de cirurgião plástico. Bom, interessante que cada especialidade tem a sua cara, então, É, né? total, total. E aí o seu mundo se abriu para Sim, plástica. daí a gente, é, eu comecei então, né, na cirurgia plástica, né, e, enfim, bom, voltando antes, eu fiz o rodízio de cirurgia plástica, Isso, a urologia, você achou interessante, aí quando me identifiquei, impressionou. né, me impressionei, né, e aí como que funciona, né? Então, ao fim, voltando um pouquinho, ao fim da medicina, a gente presta um vestibular para entrar na cirurgia geral. Putz. É um vestibularzinho que é bem concorrido para cirurgia geral. Então, afunila já um pouco mais a coisa, porque tem menos vagas. Imagina, lá na Unicamp tinha 120 alunos e a cirurgia geral, na verdade, ela não é restrita apenas aos alunos da Unicamp, é aberta para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que tinha 15 vagas e então já abre para todo mundo, você já tem que Uhum. disputar aquelas 15 vagas. Nossa, E aí você faz um novo vestibular para especialidade cirúrgica, meu de Deus. cirurgia plástica. A cirurgia plástica na Unicamp, na época, tinha duas vagas de residência, né? E é super disputado. Eu Na verdade, a cirurgia imagino. plástica é a mais disputada de todas as especialidades cirúrgicas. Ah, É, e eu, quando me decidi por cirurgia plástica, né, eu falei assim, o que que eu fui fazer? duas Por que que eu fui vagas. me arranjar num negócio tão disputado, né? Ah, De novo, né? E aí e aí o que você estuda para cirurgia plástica é a matéria de cirurgia geral. Então você tem que ser um bom cirurgião geral para você conseguir passar na prova das especialidades cirúrgicas, entendi. né? Para qualquer uma delas. Tá. E aí funciona com um esquema de ranqueamento, claro, né? Uhum, E uhum. aí, graças a Deus, eu consegui passar em cirurgia plástica também na Unicamp. Então, eu fiz cirurgia plástica na Unicamp depois dessa prova. E Ah, aí, a cirurgia plástica são 3 anos. Então, veja só, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. E aí, na cirurgia plástica, na residência de cirurgia plástica, que você conhece de fato o que uhum, que é a especialidade, né? Então, uhum, até então, como estudante de medicina, você tem uma noção quase que leiga. uhum. Como cirurgião geral, você tem uma noção um pouquinho melhor, mas ainda muito precária do Muito que é, restrita ainda. muito restrita do que é a cirurgia plástica. E aí, como residente, é que você vai ter uma noção durante 3 anos, e aí sim você rodizia por estágios internos da cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica tem subespecialidades também, Uhum, né? Onde uhum. você alterna esses rodízios. Então a gente passa por queimados, a gente passa pela cirurgia estética, que é a mais conhecida, mas que é apenas uma porcentagem da cirurgia Uhum. É, plástica. as pessoas não têm, acham que é só da beleza, né? É muito mais do É que muito isso, é. mais. A gente passa por cirurgia de mão, a gente passa pela cirurgia crânio-maxilofacial, a gente passa pela rinologia, a gente passa por várias, enfim, Vários. pela óculo-palpebral, por várias subespecialidades, pelos fissurados, né? É. Então, assim, são várias especialidades dentro da cirurgia plástica, Deformações também, os traumas, as síndromes, né? síndromes. Então, assim, a gente Passa realmente por passa tudo. por tudo. E aí depois, então, ao término do R5,
né? Caramba. É que você presta mais uma prova, que é a prova de De especialidade. título. É uma prova de título de especialidade, Tá. né? Então, para você ser reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de que você está suficiente nos conhecimentos para ser cirurgião plástico. Tá. Existe ainda uma segunda prova dentro da especialidade, que é a prova de titular. A prova de titular é ainda um nível superior, é um reconhecimento maior dentro da sociedade de que você tem um conhecimento abrangente em cirurgia plástica, você Uhum. meio que Tem defende uma know-how, tese. né? Tem um gabarito Sim, para exercer aquela sim, profissão sabiamente. isso. Ainda mais cirurgia plástica, né? E aí você tem que ter um tempo de experiência na cirurgia plástica para prestar titular. Então, Tipo um estágio. não, um tempo de atividade Ah, médica. Então, tá. eu terminei cirurgia plástica em dezembro de 2005, né? Nossa. E aí eu prestei prova para titular em 2009, né? Então, em 2009 eu já era titular da sociedade, que é o nível máximo dentro da sociedade que dá para. Por isso que é importante a pessoa, antes de fazer uma plástica, consultar se esse médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, O né? membro da É o sociedade é o mínimo. mínimo, É o é o mínimo mínimo. que ela tem que procurar, né? Porque Uhum. existem alguns que não são. Existe. No Brasil, a prática da medicina é liberada para qualquer médico. Então eu fiquei aqui contando Então, toda a trajetória acadêmica, né? Mas você imagina que aquele médico que ele fez 6 anos de medicina, ele pode atuar como cirurgião plástico. Puxa Ele pode vida. atuar em cirurgias plásticas, mesmo não tendo feito nem cirurgia geral, nem cirurgia plástica. Então, assim, isso é permitido. Todo médico pode fazer tudo. Desde, obviamente, que ele não tenha complicações, porque se ele Aham. tiver, aí Vai legalmente ser caçado. ele vai ser cobrado por essas especializações. Ele falou, mas Uhum. você tinha treinamento e tal. Mas se tudo der certo, ele vai Ele vai tocando a vida. tocando uma Ele vida. vai indo. E a gente sabe que existem muitos colegas que têm aí clínica na República do Líbano, que têm clínicas em lugares relevantes, que operam pacientes bons, né, de bom nível, famosos até, que Não tem. não tem nada disso. Que não tem nada disso, que Que nem fizeram perigo, cirurgia geral, doutor. às vezes fizeram por outra via, fizeram, por exemplo, a ginecologia ou fizeram clínica e se Uhum. enveredaram pelo caminho da estética e acabaram tendo algum renome, enfim, e acabaram ficando conhecidos no mercado, né? Doutor, eu preciso confessar para você que as duas plásticas que eu fiz, como faz muitos anos já, né? A última que eu fiz foi em 2015. Eu não pesquisei. É, Eu pois é, acho que a maioria não pesquisa pois sobre é, isso, né? pois é, pois é. A maior, infelizmente, né? Porque aí vem aquele negócio que a gente sempre fala, que é, caramba, como que hoje em dia que você tem acesso à informação, é só Exato, você abrir o site da sociedade, exato, tá o nome de todo mundo ali. exato. Como é que você, com tanto acesso, simplesmente É porque a entrega a gente sua vida? confia no que o outro fez. Ah, minha amiga fez, eu vou fazer também. Pois é, então, às vezes isso não é o suficiente, Não, né? não. A indicação é ótima, mas Uhum. você tem que ter um Mas o que background, serviu para uma pode dar errado comigo. claro, Como acontece bastante, a claro. gente vê aí, não só em sites, mas na própria rede social, um monte de gente. Inclusive, esses dias eu vi uma reportagem de uma moça que tinha colocado PMMA, é isso? Isso, E ela foi tentar retirar, pois e é. ela ficou com a boca deformada. Então, até isso daí, o PMMA não é retirável, tá? Não dá para retirar a PMMA. Nossa, eu fiquei chocada com a Quem moça. pôs vai ter que conviver com aquilo e com as complicações daquilo pro resto da vida. Nossa, eu fiquei bem, É, bem impressionada, assim, de verdade, bem uhum, impressionada. Foi bem, bem difícil. Então, acho que a primeira dica do programa de hoje é essa, né? Procure, porque por mais que seja uma boa indicação de uma pessoa que você confia muito, pode dar errado com você. sim, sim. Tem que ter alguém com um background confiável, com uma formação acadêmica bacana, né? Você lembra a primeira cirurgia que você fez de plástica? De plástica, na clínica, Qual foi? lembro. Foi uma reconstrução de mama.
Eu terminei, como eu disse, em 2005, em 2006 eu estava na clínica já, Uhum. né? Já exercendo. E já exercendo. Eu tinha feito já muitas reconstruções de mama durante a residência, Uhum. né? Não é que é a primeira vez, não é que Não, eu, sim, sim. mas eu tinha feito já. Então, assim, no, na atividade particular foi a primeira cirurgia e eu fiz uma reconstrução de mama de uma paciente que tinha um tumor na mama esquerda, ela precisava tirar essa mama e a gente reconstruiu. E foi tudo bem, foi tudo ótimo. É, Até hoje ela é passa, grata, né? até hoje ela passa na clínica. Imagino. Falando em clínica, eu acho assim, sua história é incrível, acho que mostra de fato o quanto você estudou para fazer o que faz hoje, o know-how que você tem para poder operar alguém com total segurança. Mas hoje, a clínica Guilherme Lapim, qual que é a cirurgia que você mais faz dentro da clínica? Pois é interessante, né? Algumas vezes você escolhe a sua atividade, outras vezes a sua atividade te escolhe. Verdade. Como dentro da clínica, né? A minha mãe tá ativa ainda, né? Até hoje, assim, Ah, ela exerce a com muita ginecologia. competência. Ah, E nossa, as pacientes dela, então, amam ela. amaram, não, e amaram saber que você seria cirurgião Também, plástico. também. A gente tem um intercâmbio de pacientes, claro, né? E até por ser também uma clínica de ginecologia, né? Desde o início era comum que as pacientes que tinham filhos acabavam procurando a cirurgia plástica. Uhum. E, como eu disse, essa atividade me procurou, porque eu acabei formando uma grande quantidade de pacientes que já tinham tido filhos, que já tinham amamentado. E isso daí acaba definindo o perfil de cirurgias que você faz. Uhum. Então, eu acabei, desde o início, sempre fiz muita paciente que quer se recuperar De um daquelas pós-parto. alterações do parto. Então, Massa. muita abdominoplastia, mama, lipo. E essas pacientes, né, que fizeram esse mummy makeover, né, que a gente Tem chama, esse nome, né? tem Esse esse nome, título. é um nome leigo para designar essas Aham, cirurgias, né? aham. Elas também envelheceram. E aí a gente começou a fazer muita cirurgia de face, né? Então, lifting de face, pálpebra, e acaba fazendo também a parte de cosmiatria, que é a parte de rejuvenescimento facial. Uhum, O que que eu quero dizer com isso? Que eu tenho, claro que a gente tem de todo tipo de paciente, né? uhum. Mas eu tenho menos pacientes mais jovens. Então, aquela paciente que vai, eu só quero fazer uma lipinha e pôr uma prótese, é muito menos quantidade, né? Entendi. É, O é, é, foco, então, virou 40 a mais. às vezes são as filhas dessas pacientes. É. Mas o foco acaba virando mulheres mais maduras que querem fazer abdominoplastia, mastopexia com e sem prótese, lipo, que é muito importante para restaurar o contorno, Uhum. lifting de face, cirurgia de pálpebras, preenchimentos faciais, né? Então, são cirurgias de uma fase mais madura da vida, né? Caramba, e sem querer, acabou indo por esse caminho, né? Acaba sendo esperado É. isso, né? Porque desde aquela fase em que eu operava muito paciente pós-parto, né? Uhum. Muita mama makeover, né? Até hoje, né? Então acabou se definindo esse segmento e é, em detrimento daquele Aham. segmento mais jovem, Uhum. talvez, né? Uhum. Eu tenho uma única exceção de pacientes jovens, que são os pacientes que fazem orelha de abano. Ah, é? Eu tenho uma quantidade grande que faz orelha de abano. É, enfim, eu acho que é porque eu fiquei muitos anos no Hospital Sabará, que é o Ah. hospital infantil, né? Uhum. E aí eles acabavam me Te encaminhando encaminhando esses e tudo mais, né? pacientes. E eu gosto bastante de uma cirurgia que eu acho muito bonitinha, fazer É, autoplastia. é. É, mas aí eu acabo operando na parte de Na estética, o parte de grosso são estética. pacientes mais maduras. Porque assim, o que que eu tenho na minha cabeça leiga, né, falando isso? Antigamente, o dermatologista, ele era conhecido como médico de pele. Então, a gente só procurava o dermatologista quando a gente via alguma alteração de pele, né? Uma pinta, uma erupção ou acne, coisas mais de doenças mesmo, né? E hoje a gente vê que os dermatologistas estão indo muito para o lado do estético, É, né? De botox, de preenchedor.
de tecnologias, Sim. de algumas cirurgias, né, que a gente sabe que acontece. É, quando que, com esse formato que a gente vê o mercado hoje, onde muitas mulheres, eu não quero fazer uma cirurgia plástica, então eu vou no dermato porque vai resolver. Em último caso, então, eu vou para o cirurgião plástico. Você vê essa visão hoje das pessoas, ou as pessoas ainda estão procurando mais o cirurgião plástico para fazer essas intervenções? Porque o cirurgião plástico também, ele era o especialista no Botox, ele era o especialista em preenchedor e não o dermatologista. Mais ou menos, Hum, né? Na verdade, sim, como você disse, a dermatologia é a especialidade da pele, né? Nas patologias da pele, né? uhum, Então, isso daí ela continua. uhum. É, só que a gente tem uma sobreposição de campos, onde tanto o dermatologista quanto o cirurgião plástico, eles atuam na parte de estética, né? Uhum. Ah, tem uma questão. O dermatologista, ele é um clínico, né? Lembra que a gente falou Aham, aham. da formação de Clínico, cada clínico médico? geral. O dermato, ele fez 6 anos de medicina, ele fez clínica geral, ele não fez cirurgia, ele fez clínica geral. Tá, E a partir daí ele fez dermatologia. tá, Tem até algumas residências que vão para dermato direto hoje em dia, tá? tá, Que eu acho ruim. tá. Mas, enfim, o dermato ele teve uma formação clínica, né? Dentro da dermato, ele até tem uma formação de cirurgia dermatológica, que eles Uhum, chamam, né? Que é para uhum. pequenas coisinhas, tirar uma pintinha e tudo mais. Tá. Mas aí nessa sobreposição de cirurgia estética, o dermatologista ele acabou se aprofundando bastante na parte de preenchedores, na parte de botox, de bioestimulador e de tecnologias de superfície, Tá. né? Só que ele só chega até aí, né? Então, se ele tiver que propor algo mais, ou ele tenta empurrar o que ele tem, ou ele para e manda para um cirurgião plástico. Uhum, Na minha visão, tá? E pode ser uma visão um pouco viciada mesmo. uhum, O cirurgião plástico, ele está preparado para fazer desde aquele procedimento mais básico, o procedimento de preenchimento, de botox, de bioestimulador, de tecnologias, e se ele achar que precisar de algo mais, ele pode propor ao paciente esse algo mais sem sair da clínica dele. Então, ele fala assim, ó, eu estou me esforçando para te deixar com a sua pálpebra bem, mas eu já acho que precisa de uma cirurgia. uhum. Então, a gente tem a capacidade de fazer o tratamento completo sob a visão da estética, né? Entendi. Desde aquele mais simples, mais básico, até a cirurgia, né? Certo. E isso é muito É interessante, inteiro, né? é inteiro. Então, assim, a gente tem aquela capacidade de propor toda a gama de procedimentos para tratar esse paciente. O que você falou ficou muito claro para mim, assim, é isso, né? O dermatologista, ele vai até, eu falo, olha, eu tô com uma gordura localizada, não, vamos fazer essa tecnologia, vamos fazer isso, tem a criolipólise, tem isso, vou tirar. Chega uma hora que, cara, o cirurgião plástico aí vai ter que intervir com uma mini lipo. É uma coisa interessante, né? O público ele tem um grau de exigência diferente quando ele vai com o dermatologista ou com o cirurgião plástico. Total. Quando ele vai com o dermatologista, a expectativa desse paciente é de uma melhora, e às vezes se melhorou um pouquinho já tá bom, né? E aquele investimento que ele fez, às vezes fala assim: eu paguei, mas melhorou um pouquinho, mas tudo bem. Quando ele vai no cirurgião plástico, a exigência é de resolução, né? Então Tipo, existe você tem que arrumar minha pálpebra isso. caída. Ó, eu vim aqui porque, como assim, você foi a Opção. última opção, porque a gente tem que resolver isso. Então, o tipo de expectativa é diferente, e isso daí acaba, até mesmo nos procedimentos mais simples, o nível de exigência ainda continua esse também, né? Então, Entendi. é, você vai ter uma ruguinha aqui, você vai fazer um botox. Caramba, tem que resolver isso. Não adianta fazer só uma melhoria, porque se eu quisesse uma melhoria, eu iria no dermato. É. Então eu vou no cirurgião plástico, eu quero que você me resolva. Então, o tipo de expectativa até isso é diferente, né? Uhum. Mas tudo bem, a gente tem que se adequar a isso daí e tem que oferecer o que tem de melhor, sempre mantendo o pé no chão, sempre mantendo a realidade do que a gente consegue oferecer, né? Que tem um limite biológico, né? Cada um tem um limite. Uhum. E fazer um trabalho sensato, é, é, com 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 segurança, com segurança, com seriedade, né? seriedade, é.
É. Acho que isso é o primordial, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente não pode ser deslumbrado de achar que todo mundo pode conseguir qualquer tipo de resultado. Não é verdade. Cada um Isso é tão bacana quando o médico fala: olha, a sua expectativa é essa, e essa daqui, esse aqui vai ser o seu resultado. Estou é, dizendo porque eu tenho certeza disso. vamos tentar alinhar as duas coisas, porque às É, vezes elas estão meio dissociadas. é. E isso acontece bastante, né, Acontece, doutor? acontece. Ainda mais hoje em dia com Instagram, com foto, nas redes sociais, né? Muita gente postando resultados que você até desconfia de terem manipulação de foto, ou de terem alguma coisa, ou de ser algo muito excepcional, né? Aham. E que não é a regra, né? E as pessoas que veem aquilo lá, as pessoas comuns, né, que veem aquilo lá, acham que também É podem, possível. que é possível, né? Ou, de repente, elas não vão seguir 100% daquilo ali, entendeu? Então, de repente, aparece algum influencer com um corpo Perfeito, trincado, aquela perfeito, e barriga. fala, fiz uma lipo. E aí não sabe que ele não apenas fez a lipo, mas ele Uhum. tem uma super dieta, ele malha, ele toma anabolizante, ele, enfim, faz todo um contexto para chegar naquele ponto, e isso, obviamente, é deixado de lado, É, entendeu? Ele só fez a lipo. é, Então, tem várias questões aí que são difíceis, às vezes, da gente trabalhar em consultório, né? Não Mas, basta fazer uma plástica, né? Mesmo uma plástica simples, eu tenho que fazer os cuidados direitinho, uhum, né? Do pós, o pré-operatório também é importante. Existem algumas uhum, regrinhas que precisam existe. acontecer antes de uma cirurgia plástica, né? E aí, sabe, o que você falou agora do sacerdócio, no Do começo dom. desse dom? Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante em cirurgia plástica é você ser muito próximo ao paciente. Aham, Então, é aquela coisa de você se manter acessível. é. Imagina, hoje em dia a gente tem o WhatsApp na mão, tem gente que fala assim, eu odeio o WhatsApp, eu odeio que as pessoas falem comigo. Não! O WhatsApp é como se eu estivesse te acompanhando em tempo Em real. tempo 24 horas. 24 horas é muito comum. Eu faço uma cirurgia, a paciente manda uma mensagem agora, manda daqui a pouco, tem alguma dúvida que surgiu depois, às vezes veio, E não é um atendente sua, é você que está respondendo, né? sou eu que estou atendendo. Claro que eu tenho auxílio de algumas pessoas, porque também não dá para ter Para conta de dar tudo, tua conta de mas tudo. eu sou muito próximo, e se a pessoa está muito quietinha do lado dela, eu falo, e aí, como é que você tá? O eh, me dá um feedback. feedback, me manda uma foto de como tá, tal, porque a gente tem que acompanhar bem de pertinho. Muito do sucesso de uma cirurgia plástica é o acompanhamento pós, e não precisa ser presencial. É. A gente consegue Fazer a fazer telemedicina. um acompanhamento por foto, por vídeo, por Uhum, mensagens, né, uhum. até chegar ao momento do retorno, né? Então, assim, isso é bem importante mesmo, para a gente Eu, manter o eu resultado. imagino. E vocês tiveram, antes da gente encerrar, vocês tiveram um avanço também muito bacana de dois momentos, né? A pandemia fez com que vocês enxergassem a importância de estar online o tempo inteiro. E veio também a telemedicina, que te proporcionou hoje de você atender pacientes de qualquer lugar do mundo. Pois é verdade. Então, teve esse lado bom também da pandemia. Por mais que a gente passou por um momento trágico no mundo Sim, inteiro, algumas profissões souberam aproveitar, né? sim, não, e é uma coisa engraçada que no pós-pandemia, o meu grupo de pacientes que mora fora do Brasil aumentou muito. E isso daí tem a ver mesmo, É, porque a gente meio que se habituou à telemedicina. Então, é muito comum quando um paciente ele mora no exterior, ele entra em contato comigo, a gente marca uma consulta por telemedicina, né? E aí a gente faz uma consulta normal, inclusive mostrando no vídeo que a pessoa tem de queixas e tudo mais. Claro que isso daí tem que ser confirmado numa consulta presencial depois, mas a gente já consegue adiantar muita coisa. A uhum. gente já pede os exames para paciente fazer lá, a gente já consegue organizar tudo para paciente quando puser o pé no Brasil, Já vai direto já pro está com tudo pronto. agendadinho. Então ela já tem a data da cirurgia, se faltou algum exame, se tem alguma coisa para ser ponderada, né? Uhum. Então já está tudo certinho. Ela põe o pé no Brasil, a gente vê presencialmente, oi, prazer, vê a queixa e já opera. Já era, Né? Então, assim, otimiza muito o tempo. imagino. E isso daí acabou fazendo uma
um grupo de pacientes Que em várias partes máximo. do mundo, Que é bom que legal. você soube aproveitar isso, né, Pois é, porque é isso, a né, não necessidade, basta né? ser médico, né, tem que aproveitar também o que acontece pelo mundo, né, não só Sim, na sua área, né. sim, não, foi muito interessante esse momento por causa disso, né? Muito bacana, doutor. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco, do perfil que hoje você tem no consultório. E eu quero te ver mais vezes para a gente falar. Ó, já deixo a dica aqui. Estou com quase 50 anos e eu já escolhi um médico plástico, né, cirurgião plástico que vai fazer minha pálpebra. Toda vez que a gente se encontra para gravar conteúdo, eu falo para ele, doutor, mas já chegou o momento? Já aqui, ó, tá ruim, tá craquelada a minha maquiagem, então já está escolhido. Obrigado. Eu agradeço a confiança. Que bom que eu passei essa segurança para você. Total. Espero passar para outras pessoas também essa segurança. E eu estou à disposição. Agradeço muito o convite dessa entrevista, foi muito divertida. E espero te ver mais vezes, com certeza. Doutor, agora para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero que você passe uma mensagem para aquele estudante de medicina que está ali, né, naquele meio de campo ainda. Uhum, Qual que é a mensagem que você passa? Qual o conselho que você passa para esse estudante de medicina? uhum. Bom, eu acho que todo mundo que está começando na medicina, primeiro tem que sentir dentro de si se é isso mesmo que vai fazer. Eu acho que se já partiu para a faculdade, já deve ser, né? Medicina é um universo, né? Então a gente tem muitas especialidades. E muitas vezes os Instagrams, os Facebooks acabam influenciando a gente de uma forma que não é a mais correta, né? Sinta dentro de você se o que você vai escolher realmente é o que você quer para o resto da sua vida. Influências como modismos, como até a parte financeira, ao longo dos anos vai te Decepcionar. decepcionando, né? Vai te minando a vontade de continuar naquela carreira. Então a gente tem que pensar com muita seriedade disso para escolher a coisa certa e para fazer a profissão com paixão. É isso aí. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Imagina, o É prazer isso foi aí. meu. Terminamos aqui mais um Full HD Convida. Aproveita e se inscreva aqui no canal e siga a gente nas redes sociais. E ó, essa cadeira está esperando você, para você vir aqui contar a sua história. Um beijo.